Muitas pessoas tentam controlar as emoções, mal sabem elas que as emoções são incontroláveis. A gente escuta, muitas pessoas dizendo sobre aprender a controlar as emoções, aprender a controlar as emoções. Só que as nossas emoções, elas são incontroláveis, porque elas são geradas sem que a gente perceba. Antes que a gente perceba, elas já aconteceram. A gente só percebe que uma emoção foi gerada quando a gente já está sentindo essa determinada emoção. Então, a gente consegue fazer de uma forma efetiva a administração dessas emoções. Então, eu consigo administrar essas emoções. Eu tenho que, no momento que a emoção foi gerada, que eu estou sentindo ela, e eu tenho todo o direito de sentir aquela emoção, seja ela de tristeza, seja ela de raiva, de alegria, eu tenho que administrar. Eu tenho o poder de administrar essa emoção. Eu vou poder escolher como será a minha reação. A reação que eu falo é aquela reação posterior ao meu sentir. Porque sentir, eu já senti, e alguma reação eu já tive. Às vezes, quando ela é de tristeza, por exemplo, e ela foi gerada, eu choro. Eu posso chorar, e eu tenho o direito de chorar naquele momento, porque eu estou emocionalizado por alguma questão, alguma coisa. Mas, daquele momento que eu percebi que eu me emocionei, e dependendo da situação, eu posso escolher qual vai ser o meu comportamento posterior. Por exemplo, no meu trabalho como terapeuta, hipnoterapeuta, muitas vezes os casos que eu lido são casos muito delicados. Imagina só você escutar uma pessoa contar sobre o caso que ela sofreu de abuso, de uma agressão, de traição. Às vezes são coisas muito complexas e muito pesadas. E eu sou um ser humano, Então, as emoções elas são geradas. Eu sinto aquela emoção sendo gerada no meu corpo, E ao sentir, eu tenho o poder de escolher como será a minha reação. Então, eu estou administrando aquela emoção. E, obviamente, na maioria dos casos, eu não vou chorar, eu não vou me emocionalizar, a ponto de começar a chorar diante do meu paciente, do meu cliente, porque naquele momento não é o que ele precisa de mim. Então, muitas vezes, o paciente ele está contando a história de vida dele, que é uma história muito pesada, e ele chora, ele está se emocionalizando ao contar, porque quando ele conta, ele está revivendo aquilo que aconteceu com ele, e eu não estou expressando nenhuma reação, por exemplo, de tristeza, de sofrimento, escutando. Então parece que a minha reação naquele momento é muito de uma pessoa mais seca e fria. Só que naquele momento, o entendimento que eu tenho e a escolha que eu tomo diante daquela emoção que está sendo gerada em mim é de ter compaixão. É de ter compaixão e de entender o que aquela pessoa precisa naquele momento. Então ela não precisa do meu sofrimento, porque o sofrimento já foi gerado nela. Então o que ela precisa é do meu amor, do meu acolhimento, da minha atenção, do meu profissionalismo para poder conseguir ajudá-la a ressignificar aquilo que ela viveu lá atrás e que gera prejuízos para ela hoje. Então, se ela não consegue, por exemplo, ressignificar esse passado, ressignificar aquele trauma, ela acaba revivendo tudo naquele momento presente dela e sofrendo. Então, a gente não consegue controlar as nossas emoções,
mas a gente consegue sim administrar as nossas emoções, seja elas de raiva, de tristeza, de medo, de insegurança. E uma forma também muito legal da gente começar a administrar as nossas emoções é a gente questionar. Então, muitas pessoas elas expressam, por exemplo, que estão com medo, que elas estão inseguras para fazer determinada coisa. E elas começam a se identificar muito com aquele medo, com aquela emoção de medo, de insegurança que ela está sentindo. E ela começa a acreditar. O problema é quando ela começa a acreditar naquela emoção que está sendo gerada. E aí é muito importante, né, ela perguntar, ela se questionar, porque no momento que ela pergunta, que a gente se questiona, né, o porquê que eu estou sentindo esse medo, por que eu estou sentindo essa insegurança, a nossa mente consciente, né, porque no momento que eu estou questionando, eu estou consciente do que está acontecendo, ela faz esse alinhamento com a nossa mente subconsciente, para a gente poder entender o porquê que eu estou sentindo aquilo. Então, muitas vezes, eu estou sentindo aquele medo por uma experiência alheia. Não é algo que eu vivenciei, mas é algo que uma outra pessoa vivenciou. Então isso é real, tem lógica. Talvez teve para aquela pessoa, né? Mas talvez para mim a experiência ela vai ser diferente. E então quando eu questiono, eu trago clareza para a minha mente, para o meu momento, para entender o porquê que eu estou sentindo aquilo e se aquilo tem sentido, né? Se tem sentido, obviamente, né, eu vou buscar entender e acolher e ver quais são os caminhos para poder melhorar aquilo. Agora, quando não faz sentido, quando não tem lógica, né, porque aquilo talvez não seja algo que eu experienciei, mas também seja experiência do outro, não tem um porquê, né? Eu senti aquela insegurança, aquele medo, aquela angústia, aquela tristeza. Então eu passo a entrar em ponto de presença, de consciência e entendendo por que eu estou sentindo, por que aquela emoção foi gerada em mim. Essa dica, né, de questionar as nossas emoções, ela faz com que a gente permaneça em ponto de presença, né? Entendendo o que é que eu estou vivenciando, o que é que eu estou experienciando. Um outro exemplo de insegurança é quando a pessoa acredita que ela não vai conseguir passar no exame da autoescola, por exemplo, né? Ela acredita que ela vai ser reprovada. Às vezes é por conta de uma experiência alheia. Ela nem experienciou aquilo, né? Ela experienciou através da experiência do outro, né? E aí desencadeou algumas emoções nela. Às vezes a experiência é dela, né? Ela, no primeiro momento, ela foi submetida a um teste, foi reprovada e aí criou as emoções, né? Ela sentiu emoções naquele momento, se identificou com elas e acabou acreditando naquilo, né? Então, programou a mente subconsciente para poder acreditar que ela não é capaz de passar no exame da autoescola. Então, todas as vezes que ela pensa na autoescola, que ela pensa em se inscrever e fazer as aulas e tudo mais, ela já é gerado no corpo dela emoções que são negativas, né? Não são emoções que vão favorecer ela. Se ela não questiona, como eu disse, né, anteriormente, ela acaba acreditando, né? E ela não tem clareza para poder entender, né, o porquê
que ela não conseguiu a aprovação, se aquilo realmente tem lógica, que ela não vá conseguir, porque naquele momento ela está generalizando, né, todo um contexto, né, e ela fica sobre o efeito daquelas emoções que a paralisam, né, não deixam com que ela siga, né, para poder alcançar os seus objetivos. Então, o processo da terapia, principalmente, ajuda a gente neste momento, né, a entender quais são as emoções que estão influenciando, né, naquela situação que a gente esteja vivenciando, que muitas vezes nos impede, né, de fazer determinadas coisas, de alcançar determinadas coisas. Quando a gente tem clareza diante disso, a gente consegue fazer o processo necessário, né, de ressignificação, e de trabalhar, né, em cima daquilo para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Falar com você sobre as nossas emoções, a gente não consegue controlá-las, mas a gente consegue administrá-las. Então comece a aprender a administrar as suas emoções e com certeza você terá mais inteligência emocional diante de várias situações.